Eu quero ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo número 19, acerca do encontro de Zaqueu com Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali, ele sabia, Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus hospedara-se com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo aplique esta palavra santa ao seu coração. Ouçamos agora um louvor ao Senhor. Pois o amor não se compra nem
nós temos a história de um homem que corria em meio a uma multidão na sua própria cidade para ver, para conhecer Jesus. Esse homem era chamado de Zaqueu. Essa história está no Evangelho de Lucas. E Lucas é um evangelho que apresenta Jesus como um homem e enfatiza suas parábolas. Mateus apresenta Jesus como rei e enfatiza seus sermões. Marcos apresenta Jesus como servo e enfatiza seus milagres. João apresenta Jesus como Deus e enfatiza sua divindade e sua doutrina. Lucas escreveu, além do seu evangelho, o livro de Atos. E embora não tenha sido ele provavelmente o autor do livro de Hebreus, existe uma conexão muito estreita entre Lucas, Atos e Hebreus, pois Lucas apresenta o ministério terreno de Jesus. Atos, o ministério de Jesus por meio de sua igreja. E Hebreus, o seu ministério de Jesus por meio, como sumo sacerdote. Alguns títulos são dados a Jesus no Evangelho de Lucas. Por exemplo, ele é chamado Jesus, Filho do Altíssimo, Filho de Deus, o Senhor, o primogênito de Maria, um Salvador, o Cristo, o Senhor, o consolo de Israel, o Cristo do Senhor, luz para os gentios e a glória de Israel, a redenção em Jerusalém, a salvação de Deus, aquele que é maior que João, o Filho amado de Deus, o Filho de José, o Jesus de Nazaré, o Santo de Deus, o Senhor, um amigo de pecadores, um médico, o noivo, o Senhor do sábado, um grande profeta, o mestre, João Batista, Elias, o Cristo de Deus, o Filho do homem, aquele que é maior do que Salomão, aquele que é maior, disse ele, aqui está quem é maior do que Jonas, o bom mestre, o rei, a pedra fundamental que foi rejeitada, o rei dos judeus e também um homem justo. A cidade de Jericó, por onde Jesus passava, enquanto estava sob o comando do rei Herodes, tornou-se um grande centro comercial. A cidade ficava na estrada para a Judéia e para o Egito, e tinha uma importante alfândega por causa do comércio. Essa alfândega, que era grande, era chefiada por Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. Era chefe de todos os coletores de impostos. Eles coletavam os impostos para Roma, sendo Zaqueu o chefe de toda aquela região. Portanto, ele era muito rico, diz a Bíblia. Ele era chefe da alfândega por onde passava os impostos produzidos pelo famoso bálsamo de Gileade, que vinha especialmente para ali, para de Jericó, ser enviado para o resto do mundo. Esse homem chamado Zaqueu era, como está escrito, maioral dos publicanos, o chefe dos publicanos, que eram os coletores de impostos. E ele procurava ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, não se sabe em que nível, mas ele estava a fim de vê-lo. Talvez ele nem precisasse, por causa do seu status social. E é estranho como é que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, ou só naquele momento queria ver Jesus, porque Jesus era muito famoso como profeta pela região, e Jericó era muito perto de Jerusalém. Então, do ponto de vista de Jesus, havia na mente dele a vontade, ou estava já agendada a visita à casa ou ao Zaqueu, porque na hora que ele viu Zaqueu em cima da árvore, ele disse: Zaqueu, desce daí porque me convém, ou seja, é necessário que eu vá à tua casa hoje. Ou seja, já havia uma predisposição de Jesus antes de vê-lo. E a predisposição de Zaqueu, que também estava ansioso por ver o Salvador, de modo que era o pecador atrás do Salvador e o Salvador atrás do pecador. Jesus está
à procura dos pecadores. É assim, é para isso que ele veio. Quando ele disse, desce depressa, porque me convém, é necessário que eu vá à tua casa, como disse, reflete uma predisposição, não foi uma coisa de última hora. A palavra Zaqueu significa puro. Por mais pecador que ele fosse, ele era a ponto de ser rejeitado pelos seus próprios patrícios. Os judeus, a sociedade rejeitava chamá-lo como um judeu filho de Abraão, porque ele traía o seu próprio povo, coletando impostos, às vezes, do dinheiro santo e mandando para o império opressor romano, que dominava o mundo na época. Ele era puro, com nome, mas era corrupto. Ele era alto porque ele era o maioral deles, mas era baixo de estatura. Ele era maioral, mas não tinha espaço na multidão. Esse homem queria conhecer Jesus, e Jesus disse, é necessário que eu fique na tua casa hoje. Jesus disse hoje, naquele dia. Por que nós precisamos receber Jesus na nossa casa? Por que Zaqueu precisava? Quais eram as necessidades, as motivações reais que foram postas, reveladas depois, está aqui no texto? Eu quero situar 3 razões pelas quais Zaqueu precisava receber Jesus. A primeira, ele precisava ser restaurado diante da sua família. Quando Jesus disse a ele, desce depressa, apressa-te porque me convém ficar na tua casa. Talvez ninguém mais por ali se atrevesse a entrar na casa de Zaqueu, a querer entrar, por causa do preconceito, porque ele já havia se tornado, dada a sua profissão ligada à corrupção, maldito pela própria sociedade judaica. Quando Jesus disse, me convém estar em tua casa, a palavra casa quer dizer aí a morada dele, a moradia, não é o prédio. Jesus não estava interessado em ver a construção belíssima, provavelmente uma mansão, mas ele queria ver a família, ele queria ver como era Zaqueu diante dos seus filhos, diante da sua esposa. Portanto, ele disse, eu quero um encontro mais profundo, tem que ser na tua casa, não pode ser aqui no meio da rua, que implicasse em apenas uma saudação, um olá, um bate-papo de 2 minutos, não, me convém, disse ele, é necessário que eu pouse, alguns textos dizem assim, na tua casa, porque eu quero não um encontro relâmpago, eu não quero um encontro passageiro, você precisa de um encontro profundo, eu quero um encontro com o Zaqueu, pai de família, eu quero um encontro de Zaqueu, com o Zaqueu esposo, com o Zaqueu cidadão, como é que ele trata os seus vizinhos, eu quero encontrar com o dono daquela mansão, daquela linda propriedade, por isso eu quero ir lá, eu quero um encontro com o alto representante do governo romano. Diz a Bíblia que ele desceu com pressa e recebeu Jesus com alegria. Em segundo lugar, Jesus precisava entrar na casa de Zaqueu, porque havia necessidade urgente de Zaqueu se restaurar, ser restaurado consigo mesmo. Ali, diante dos filhos, ele foi restaurado, porque todos sabiam os seus erros, os seus costumes. Agora é com ele mesmo. A prova que houve uma restauração interna
dele para com ele está no versículo 8, que diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Aparentemente, Jesus e Zaqueu iam para a casa de Zaqueu, diante de uma multidão, talvez média. E quando Zaqueu ouvia aquelas murmurações do povo, entendendo que Jesus caminhava com Zaqueu para a casa dele, a multidão começou a murmurar, e aquilo começou a se tornar um reclame mais alto, um rugido, de modo que, provavelmente por isso, Zaqueu se perturbou e se levantou e disse: Senhor, eu quero restituir 4 vezes mais àquelas pessoas a quem eu roubei, e quero dar a metade dos meus bens para os pobres. Isso é a mais significante atitude que uma pessoa pode tomar enquanto convertido ao Senhor Jesus Cristo. Foi uma confissão de alto nível, de primeira classe, uma confissão verdadeira, porque não há conversão real sem arrependimento, não há arrependimento sem confissão. Quando você se arrepende, você confessa, e você confessa ao próprio Deus. Estava ali aquele que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, diria mais adiante, aquele que veio representar o próprio Deus em pessoa, estava ali. Então a confissão foi um resgate do homem Zaqueu para com seus pecados. Ele sabia o drama, só ele sabia, e Jesus também, o drama que há anos estava lhe perturbando, as coisas mal feitas, mal elaboradas, engendradas de qualquer jeito para enganar, para o seu enriquecimento próprio. Só ele sabia o quanto custava, quantas noites de sono, quanta falta de paz estava em cima daquele homem de pequena estatura, mas importante do ponto de vista social, e ele precisava agora restaurar isso, ele precisava quitar essa dívida, ele precisava de uma restauração própria. Em terceiro, Jesus precisava entrar na casa de Zaqueu, porque Zaqueu precisava também de uma restauração da sua história. Até ali, como já disse, aquele homem sofria, ele e sua família, de um grande preconceito social. Ele já não era mais aceito pela comunidade judaica como um filho de Abraão, por causa das suas práticas ligadas à corrupção e tidas como traidoras do povo judeu em relação ao governo de Roma. Então, Jesus, diante da confissão dele, disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este Zaqueu é filho de Abraão. Jesus o restituiu, o reintegrou ao patamar de um filho de Abraão, de um judeu natural, porque as autoridades não considerariam mais ele como o herdeiro das promessas. Ele estava fora para o pensamento social, para o pensamento da religião, para os eclesiásticos. Agora ele é colocado no patamar de filho de Abraão. Ele havia perdido até ali, já havia perdido a sua própria história. Quando um homem se envolve com o pecado, ele não perde sua comunhão com Deus, não perde sua comunhão com o Espírito Santo, mas ele perde também a sua própria tradição. Se ele começar a andar por caminhos tortuosos, desviantes da palavra de Deus, vai chegar um nível em que ele não tem mais história, ele não sabe quem é ele, porque ele é apenas um adorador de Mamon. Assim era Zaqueu. Agora ele foi restaurado. Jesus o coloca numa posição
que anteriormente ele tinha. Jesus sabia quem era Zaqueu, mas mesmo assim ele foi à sua casa, porque sabia que ele precisava ser confrontado diante da multidão que murmurava, ser confrontado com a sua família que conhecia os seus pecados, e também do confronto consigo mesmo. Esta confrontação é própria do Evangelho. Ela é importante, ela é essencial, ela é extremamente necessária para o reconhecimento do pecador, dos seus pecados e, consequentemente, a sua conversão e a sua salvação em Jesus Cristo. Todo pecador que se arrepende tem a salvação. Aquele que crê em mim, disse Jesus, será salvo. Quem não crê será condenado. Mas crer pressupõe arrependimento. Crer em Jesus é receber a pessoa de Jesus no seu coração, dizendo, a partir de hoje eu quero Jesus Cristo morando dentro de mim. Então, a partir daí, ele vai ser alguém pertencente ao Senhor Jesus. Logo, com a salvação garantida, com a vida eterna ganha. Que tipo de confrontação você precisa fazer? Que tipo de necessidade, que tipo de dívidas com a família, com a vizinhança, com os parentes, com você mesmo? De que é que você está precisando? Por que motivos? Por quais motivos você precisa receber a visita de Jesus na sua casa? Eu quero conhecer Jesus. Esse é o hino que nós ouvimos. Nós vamos ouvir novamente, para que você medite da necessidade da presença, da visitação. Você precisa de uma visitação de Jesus na sua casa hoje. E tem mais, Ele, o Senhor Jesus, já sabe que você precisa. E tem mais, Ele, além de saber, já determinou que Ele visitará a sua casa. Receba Jesus. Receba Jesus.